Esse último vivenciou uma importante e significativa vitória, com o lançamento, em 14 de dezembro, do primeiro dos 4 submarinos convencionais previsto no escopo do projeto, o submarino Riachuelo. Quanto ao futuro submarino com propulsão nuclear, objetivo maior do programa, a certificação do projeto básico produzido pela Marinha, uma demonstração inequívoca da capacidade intelectual e da competência da nossa força de trabalho. Já a troca de comando da aeronáutica foi há uma semana na base aérea de Brasília. O tenente brigadeiro do ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, que assumiu o cargo de comandante, lembrou que a Força Aérea Brasileira está engajada na defesa da pátria e na garantia da lei e da ordem. Em cerimônia que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes recebeu o cargo do tenente brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato. Bermudes tem 62 anos e está há quase 44 anos na Força Aérea Brasileira. Natural de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, o tenente brigadeiro Bermudes liderou ao longo da carreira diferentes organizações na FAB, dentre elas o projeto em que o Brasil desenvolveu uma aeronave de caça em parceria com a Itália. O oficial general possui 4.000 horas de voo em 17 diferentes modelos de aeronaves. Entre os objetivos à frente do Comando da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Bermudes citou melhorar a capacitação dos profissionais e garantir os investimentos nos projetos estratégicos do setor. Nós somos daqueles que acreditam e apostam no futuro deste país. Por isso, continuaremos a investir na capacitação dos centros de pesquisas, dos campos de provas, das bases de lançamento de veículos destinados ao aeroespaço, delineando, desse modo, a intensa participação do Comando da Aeronáutica no Programa Nacional de Atividades Espaciais. O Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, orgulho da FAB e do Brasil, continuará formando profissionais de altíssima qualificação para impulsionar o desenvolvimento de atividades conjuntas dentro e fora do Brasil. Criada há 78 anos, a Força Aérea Brasileira conta com um efetivo de mais de 71 mil profissionais, sendo 66 mil militares e 5 mil civis. Os principais projetos estratégicos da FAB são o cargueiro KC-390, o caça Gripen e o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. Cabe à aeronáutica, entre outras atribuições, o controle e a defesa do espaço aéreo brasileiro. Em breve, passaremos a contar com o cargueiro multimissão KC-390, que certamente vai atender às necessidades das 3 forças. E também receberemos os caças inteligentes Gripen NG. Ambos os projetos representam um grande ganho operacional na área da defesa brasileira. O seu comando também ficou marcado pela consolidação do conceito da dimensão 22. A sociedade brasileira agora pode compreender melhor a responsabilidade da FAB sobre os 22 milhões de quilômetros quadrados, controlando, defendendo e integrando o nosso país de dimensões continentais. Ao final da transmissão de cargo do Comando da Aeronáutica, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está avaliando o processo de venda da Embraer. Seria muito bom essa fusão, mas nós não podemos, como está na última proposta, né, daqui a 5 anos tudo pode ser repassado para o outro lado. A preocupação nossa é essa, é um patrimônio nosso, sabemos da necessidade dessa fusão até para que ela consiga competitividade e não venha se perder com o tempo. Vamos agora ver imagens ao vivo do Clube do Exército aqui em Brasília. Olha, você acompanha aí, daqui a pouquinho começa a cerimônia de passagem do cargo de comandante do Exército Brasileiro. As tropas já estão posicionadas. O presidente Jair Bolsonaro é aguardado para o início dessa solenidade, que está marcada agora para as 11 horas. O comandante atual do Exército Brasileiro, o general de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, passará o comando para o general de Exército Edson Leal Pujol.
A passagem de comando é um ato que faz parte do cerimonial militar e tem, durante a cerimônia, vários eventos, como honras à maior autoridade, nesse caso, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Tem ainda a leitura do decreto de exoneração, palavras de despedidas do general Vilas Boas, leitura do decreto de nomeação e do currículo do novo comandante, o general Leal Pujol. Em seguida, ocorre a transmissão do cargo e são feitos os cumprimentos dos 2 generais ao ministro da Defesa, Fernando Azevedo. O novo comandante do Exército, general Leal Pujol, tem 64 anos e ingressou no Exército há quase 48 anos. Foi chefe do Centro de Inteligência do Exército, comandante das Forças de Paz no Haiti e secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Foi também comandante militar do Sul em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Já comandante que deixa o cargo, o general Vilas Boas, nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, tem 67 anos, entrou no Exército há quase 52 anos. Há 7 anos, ele atingiu o posto máximo da carreira, com general do Exército, e é comandante do Exército Brasileiro desde fevereiro de 2015. Bom, se acompanha agora aí imagens do presidente Jair Bolsonaro chegando à solenidade. Essas são imagens do Clube do Exército aqui em Brasília. Chega ao local da solenidade o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, acompanhado dos excelentíssimos senhores vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, comandante do Exército, general de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, general de Exército Edson Leal Pujol, e segundo-tenente Osmar Crivellati, adjunto de comando do comandante do Exército. Você está acompanhando ao vivo pela NBR a cerimônia de passagem do cargo de comandante do Exército Brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro chegou agora há pouco, acompanhado do vice-presidente Hamilton Mourão, ministro da Defesa também. Está começando, então, essa cerimônia de passagem do comando do Exército Brasileiro. A gente pode ver também ali o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, também participando dessa cerimônia. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro também participou da cerimônia de passagem do comando da Marinha e da Aeronáutica. A gente acompanha ali o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli também. Serão prestadas as honras militares ao presidente da República.
A presente solenidade destina-se a realizar a imposição da Ordem do Mérito Militar no Excelentíssimo Senhor Presidente da República e realizar a passagem do cargo de Comandante do Exército. Neste momento, temos a honra de convidar o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a ocupar a posição para a imposição da Ordem do Mérito Militar no grau Gran Cruz. De acordo com os artigos 11 e 17 do Regulamento da Ordem, aprovado pelo Decreto número 3.522, de 26 de junho de 2000, seja o Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, admitido no quadro ordinário do Corpo de Graduados Efetivos da Ordem do Mérito Militar, como Grão-Mestre da Ordem. O Presidente da República, o Comandante do Exército e o General Leal Pujol saudarão a bandeira do Brasil. As autoridades retornarão aos seus lugares. O Presidente da República resolveu, em decreto presidencial, exonerar do cargo de Comandante do Exército o General de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. O General Vilas Boas apresentará suas despedidas. Convidamos todos a ocupar os seus assentos. Acredito que esse salão nunca tenha estado tão lotado. Certamente é para ter certeza que eu estou passando o comando. Quero saudar, além das autoridades que já foram nomeadas, quero saudar especialmente meus companheiros da turma de 73, a turma Costa Silva. Dentre eles, muitos de meus irmãos profissionais que me acompanharam a vida toda até este momento. Quero saudar a comitiva de Manaus, do primeiro bis, meus velhos cabos bateiros, com quem tivemos tantas aventuras, que se alguém quiser ouvir belas mentiras, conversem com eles. Meus contemporâneos, turma de 77, do General Leal Pujol,
meus cadetes, meus alunos da ESAO, aqueles com quem, ao longo da vida, tive a ventura de servir, uma palavra muito especial a meus instrutores, a quem espero nunca ter decepcionado. E nesse momento, eu peço que seja lida a minha ordem do dia como despedida e passagem de comando. Excelentíssimo senhor presidente Bolsonaro e senhora Michele, festejamos suas presenças, assim como a nação brasileira festeja os sentimentos coletivos que se desencadearam a partir de sua eleição e assunção do cargo. O senhor traz a necessária renovação e a liberação das amarras ideológicas que sequestraram o livre pensar, embotaram o discernimento e induziram a um pensamento único, nefasto, como assinala o jornalista americano Walter Lippmann, abre aspas. Quando todos pensam da mesma maneira, é porque ninguém está pensando, fecha aspas. 2018 foi um ano rico em acontecimentos desafiadores para as instituições e até mesmo para a identidade nacional. Nele, 3 personalidades se destacaram para que o rio da história voltasse ao seu curso normal. O Brasil muito lhes deve. Refiro-me ao próprio presidente Bolsonaro, que fez com que se liberassem novas energias, um forte entusiasmo e um sentimento patriótico há muito tempo adormecido. Ao ministro Sérgio Moro, protagonista da cruzada contra a corrupção, ora em curso, e ao general Braga Neto, pela forma exitosa com que conduziu a intervenção federal no Rio de Janeiro. Todos demonstraram que nenhum problema no Brasil é insolúvel. Destaco a presença do ministro Dias Toffoli, que desde que assumiu a presidência do STF, vem fortalecendo o judiciário, conectando-o com a sociedade brasileira e seus anseios. Aqui se inscrevem também os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e a Advogada-Geral da União, ministra Grace Mendonça, o ministro do STJ, Francisco Cândido de Mello Falcão Neto, o desembargador Thompson Flores, presidente do TRF4, e o doutor Wilson, consultor jurídico do Exército. Igualmente, o Superior Tribunal Militar e o Ministério Público Militar tiveram atuação determinante para a manutenção da disciplina nas forças, bem como nos proporcionaram a segurança jurídica indispensável ao nosso êxito nas situações de emprego. Desde que assumi o comando, tive como uma das principais preocupações a coesão do Exército e a identificação com a sociedade de onde temos origem. Nesse sentido, prestaram grande serviço os companheiros da reserva em todo o Brasil, incluindo-se aí os oficiais R2, representados pelas associações AORE e 3C de São Paulo. A todos, sou muito agradecido pela aderência às nossas mensagens e diretrizes e pelas manifestações de apoio e confiança que em nenhum segundo me faltaram. Minha homenagem especial e agradecimento às esposas de soldado, abnegadas mestras na arte de se readaptar a cada nova guarnição e esteio, indispensável ao exercício da profissão pelos maridos. São essenciais ao êxito da estratégia da presença em locais remotos e, por sua vez, inóspitos, pois o coração do soldado reside onde está sua família. Talvez, por sua juventude, muitas vezes não têm noção da grandeza do que realizam. Ali estão tão somente por amor aos esposos, pelo dom de servir e por dedicação ao Brasil. No mundo moderno, as Forças Armadas incorporaram funções inéditas. Uma delas é a indução do desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social. Para essa tarefa, tornam-se indispensáveis o esforço e a participação conjunta das indústrias de defesa. Rendo minha homenagem e agradeço aos empresários que, com resiliência, conseguiram superar os percalços decorrentes da incerteza e descontinuidade dos repasses orçamentários que enfrentamos.
Boas-vindas aos integrantes da imprensa, que permanentemente vigilantes produziram o efeito de induzir o nosso aperfeiçoamento institucional. Nesses 4 anos, convivemos com notáveis jornalistas, formadores de opinião da estatura de William Vac, Alexandre Garcia, Tânia Monteiro, Natuza Neri, Heraldo Pereira, Marco Antônio Villa, Merval Pereira, Pedro Bial, Júlio Mosquera, Thaís Oyama, Igor Guelou, Fernando Gabeira e o empresário João Saad, dentre outros. Minha jornada como comandante começou a partir da indicação da presidente Dilma Rousseff e do ministro Jacques Wagner. A ambos sou reconhecido. Posteriormente, fomos honrados com a permanência no cargo pelo presidente Temer, que dedicou grande deferência às Forças Armadas e manifestou enorme confiança, evidenciada pela complexidade das missões que nos atribuiu. No Ministério da Defesa, sucederam-se 3 amigos, Aldo Rebelo, Raul Jungmann e General Silvio Luna, que bem souberam nos representar politicamente e pleitear os recursos necessários à manutenção da prontidão das forças e ao desenvolvimento dos projetos de modernização. Ao assumir o comando, de imediato busquei inspiração em meus antecessores, generais Leônidas, Tinoco e Zenildo, todos em memória, e os generais Gleuber, Albuquerque e Enzo, cujas presenças agradeço. O momento especial vivido pelo Brasil se deve não somente aos protagonistas contemporâneos como nós, mas também a ações remotas empreendidas por eles, com determinação, resiliência, firme ação de comando e liderança. Lograram superar sucessivas dificuldades orçamentárias, políticas e ideológicas, mantendo-nos coesos, apegados a nossos valores e identificados com a nação brasileira. Nesses 4 anos, fui ainda um espectador privilegiado da ação de comando sobre suas forças por parte do almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira e pelo brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato. Com esses novos, velhos amigos, nos identificamos e alcançamos total integração. Quero ressaltar que, diante de situações delicadas que exigiram tomadas de posição, o fizemos com respaldo mútuo. Com ambos e as queridas Cris e Rosa, vivemos momentos inesquecíveis de compartilhar da alegria e intensa amizade que, tenho certeza, enfeitará a nossa vida para sempre. Igualmente, desfrutei da camaradagem profissional do almirantado e do alto comando da aeronáutica, que, em ligação com seus correspondentes do Exército, foram facilitadores da integração das ações de interesses comuns. No MD, a atuação das forças foi potencializada pela capacidade de coordenação do almirante Ademir, bem como dos secretários-gerais, inicialmente o próprio general Silvio Luna e, posteriormente, o brigadeiro Amaral. Deles, dependeu o atendimento das necessidades orçamentárias e administrativas das forças. Volto ao meu exército, onde ingressei há 52 anos. Precisamente no dia 15 de março de 1967, inspirado em meu pai, artilheiro de boa cepa, e estimulado por minha mãe, verdadeira mulher de soldado. Desde os 16 anos de idade, vivi abrigada em uma instituição onde o sucesso profissional jamais me exigiu abrir mão dos meus valores. Instituição de gente feliz, realizada e comprometida, em ambientes saudáveis, onde, despreocupadamente, minha família conviveu sob o manto da amizade e da camaradagem. Trata-se de um exército sempre presente nos mais remotos rincões, a proporcionar estabilidade, segurança, defesa e ações em prol do desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social. Um exército democrático, apartidário e inteiramente dedicado ao serviço da nação, que desenvolve suas atividades em ambiente respeitoso, humano, fraterno, digno, honesto, disciplinado, responsável e solidário. Um exército presente onde for necessário, defendendo a soberania, vigiando as fronteiras, distribuindo água,
abrindo estradas, protegendo índios, preservando o meio ambiente, guardando as riquezas, assistindo a população, garantindo a lei e a ordem ou promovendo a paz em nações irmãs. Um exército que ensina nas suas escolas, desde muito cedo, a disciplina própria dos homens livres, que estimula a fraternidade, o entusiasmo e a criatividade. Um exército em que, sob a aura do patriotismo, acolhe a todos, igualando oportunidades, independente de raça, credo, naturalidade, alinhamento político, condição econômica ou nível social. Um exército que objetiva transformar-se por meio de projetos amplamente apoiados na indústria nacional, na vanguarda da pesquisa e do desenvolvimento, geradores de empregos e de avançadas tecnologias sobre os quais repousarão suas capacidades operacionais do futuro, as quais, por sua vez, darão consistência à estrutura dissuasória do país. Um exército no qual brasileiros de todos os rincões encontram proteção e segurança, razão pela qual o elevam ao lado da Marinha de Tamandaré e da Força Aérea de Eduardo Gomes à condição de instituição com o mais elevado índice de confiabilidade do país. Um exército em que espero jamais ter transmitido maus exemplos, porque nunca os recebi. Um exército em que apreciei com muita felicidade os profissionalismos e o comprometimento dos oficiais e sargentos cada vez mais ativos protagonistas no preparo e no fortalecimento dos valores da nossa força. No universo militar há ainda um componente fundamental, indutor de algumas características importantes de nosso ethos. As bandas de música, Napoleão dizia, abre aspas, ponham uma banda na rua e o povo a seguirá para a festa ou para a guerra, fecha aspas. Eu próprio talvez não soubesse ser militar e nem tampouco comandar sem a emulação de nossas canções e dobrados. Inspirados pelo general Etchegói, criamos a função de adjunto de comando. O êxito dessa iniciativa se deveu ao entusiasmo e ao engajamento dos nossos praças, que entenderam e avançaram no potencial desse novo sistema e, sobretudo, à atuação brilhante, à competência e à proatividade do tenente Crivellati. Devo a ele também um consistente assessoramento e o vislumbre de ações que tornaram a existência dos adjuntos de comando irreversível. Na pessoa do tenente Crivellati, agradeço e destaco a atuação de todos os adjuntos de comando pelo fortalecimento dos laços de liderança e camaradagem nos ambientes onde atuaram. Minha ação de comando ancorou-se no assessoramento de meus subordinados diretos, o que foi decisivo para os eventuais êxitos. No primeiro escalão estiveram meus chefes de Estado-Maior, generais Etchegói, Fernando e Paulo Humberto, cujo critério de escolha respaldou-se na capacidade profissional, no amor à profissão e na amizade pessoal, atributos que, a bem da verdade, poderiam ser encontrados em todos os integrantes do alto comando. Esse colegiado, que emblematicamente reunia-se em torno de uma tábua redonda, onde as espadas unidas simbolizavam nosso compromisso diante dos valores mais elevados do Exército. Na mesma linha, posicionam-se meus assessores diretos, desde o chefe de gabinete, general Tomás, importante contraponto e fator de equilíbrio das ações que empreendemos, extremamente criativo e de enorme perspicácia. Por detrás de nossas iniciativas operacionais, políticas ou estratégicas, encontraremos sempre alguma contribuição desse amigo. No mesmo nível, encontram-se o CIE, chefiado pelos generais Leme e Poti, decisivo para o embasamento de minhas decisões. O Seconsex, sob a liderança do general Rego Barros, que preencheu todos os espaços possíveis de comunicação interna e externa, alçando comunicação social do Exército
a um elevado patamar na era digital. E, por fim, a Secretaria-Geral do Exército, com os generais Pereira Gomes, Negrais e Montenegro, infalíveis em suas ações. O Estado-Maior Pessoal, chefiado pelos coronéis Hermindo, Guedes, Alão e Nigre, e a equipe de segurança, chefiada pelo coronel Gilmar. O cumprimento de minha missão só foi possível pelo desvelo desses oficiais e praças, que se multiplicaram em atenções e providências criativas com o intuito de mitigar as limitações pessoais decorrentes da minha doença. Foram determinantes também as equipes de saúde, incluindo fisioterapeutas e fonoaudiólogos, tanto de São Paulo quanto em Brasília. Em cada área, contei com a atenção e a perícia de alguns dos mais renomados médicos do Brasil. Doutora Lúcia, diretora do Hospital Sara Kubitschek, doutor Acari, doutor Ben Schmidt, doutor Antônio Carlos Lopes, doutor Paulo Musi, doutor José Bento, doutora Major Virgínia Satuf e doutor Ângelo Monesi. A todos, meu coração abriga na condição de filhos ou de irmãos, com infinita gratidão. Cida, a quem de novo me refiro como a minha segunda espada, parafraseando o general Mascarenhas de Moraes. Tua presença ao meu lado tornou-me possível viver, prosseguir no comando e aquecer o coração do Exército. Mais uma vez, me dá a mão para juntos prosseguirmos em novas jornadas. Quanto a nossos filhos, Tice, Mano e Drica, felizmente teu DNA é mais forte que o meu, lindos e que vieram ao mundo para torná-lo um lugar melhor. Talvez eu nunca lhes tenha dito o quanto deles me orgulho, inclusive pelas famílias que constituíram. Por fim, nesse momento, embora emocionado, sinto-me extremamente feliz pela circunstância de estar passando o comando do Exército de Caxias a um profissional que elevará os níveis de desempenho da Força Terrestre, tanto no que diz respeito à parte anímica, quanto na eficiência operacional, ancorado na evolução tecnológica que vigorosamente persegue, bem como na interação com a sociedade, respaldado em sua evidente e renomada capacidade intelectual, na cultura profissional, na sólida liderança estratégica e na vasta experiência. Amigo Leão Pujol, quando você olhar para trás, me verá em forma, imóvel, coberto e alinhado à sua retaguarda, como só os infantes sabem fazer, sob uma liderança, ansioso por contribuir para a grandeza do nosso Exército, desejando, de coração, absoluto êxito em sua gestão e muitas felicidades para você, Regina e sua família. Que meu último ato como comandante seja um abraço de gratidão em cada integrante do Exército de Caxias. Levo como principal legado a saudade, porque na minha alma permanecerá esse vínculo com todos aqueles que comigo ombrearam nesses 52 anos de caserna, eternizado em cada sorriso e continência que me prestaram. Em meu coração ecoam todos os brados que nos emulam. Selva, força, comandos, precede, Pantanal, montanha, aço, aviação, caatinga, aeromóvel, planalto, pátria, sertão, zonzaravalho. Brasil acima de tudo.
O ministro de Estado da Defesa fará uso da palavra. Inicialmente, eu queria agradecer o prestígio, a presença do presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, presidente Jair Bolsonaro, do nosso vice-presidente da República, general Mourão, do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e faço questão de citar os meus últimos 4 comandantes no Exército: general Geleuber, general Albuquerque, general Enzo e general Vilas Boas. Autoridades, senhoras e senhores, o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas passa o comando do Exército depois de 4 anos de desafios inéditos, um tempo que guarda as marcas da instabilidade muita estabilidade. Um tempo que guarda as marcas das instabilidades que colocaram à prova a maturidade das instituições democráticas brasileiras, incluídas as Forças Armadas. Natural de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, aprendeu em casa o gosto pelos livros e os primeiros traços da sua elegante educação, legado dos seus pais. Foi uma criança de sorte, recebeu de bons professores as motivações certas para traçar seus próprios caminhos sem depender de outros. Aprendeu a fazer para merecer. Escolheu a profissão militar aos 15 anos. Muito cedo, desenvolveu os atributos operacionais e intelectuais exigidos nas escolas militares. Ali entendeu a disciplina e hierarquia como sofisticados instrumentos de civilidade, que faz os interesses coletivos mais importantes do que os interesses individuais. Percebeu a qualidade da liberdade que isso traduz. O general Vilas Boas conquistou respeito com as entregas certas em cada fase da sua vida profissional. Percorreu os caminhos iniciais da carreira nas unidades de selva, onde desenvolveu o conhecimento técnico-militar e a paixão pelo ambiente amazônico, que tanto marcou sua vida militar e familiar. Emprestou seu exemplo a uma geração de cadetes em um templo de formação dos valores militares, a Academia Militar das Agulhas Negras. Comandou o 1º Batalhão de Infantaria de Selva com seu estilo justo e humano. Como oficial-general, foi chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, subchefe de Planejamento Estratégico do Estado-Maior do Exército, foi o primeiro chefe da Assessoria Especial de Gestão e Projeto do Estado-Maior e vice-chefe desse mesmo Estado-Maior do Exército. Foi comandante militar da Amazônia, uma região complexa, de importância vital para a soberania nacional e para a sustentabilidade do enorme ecossistema que pede proteção. Ali, compartilhou incerteza com milhares de militares e suas famílias, que serviam anonimamente nas remotas fronteiras, entregue às duras condições de isolamento, com a missão de proteger o território e acolher os brasileiros quase esquecidos que vivem naquelas terras distantes. Foi comandante de operações terrestres em momento de transformação doutrinária e operacional, que exigiam novas capacidades para atender às demandas de prontidão e de emprego cada vez mais frequentes do Exército. Na direção do Exército, o general Vilas Boas destacou-se pela liderança conciliadora, pautou seu comando na estratégia da legalidade, da estabilidade e da legitimidade, com foco na manutenção da paz e no respeito à democracia. Nesse período, o Exército manteve a agenda militar alinhada com a política e estratégia nacional de defesa,
otimizou as estruturas, racionalizou os investimentos, valorizou o planejamento de longo prazo, revisou os programas estratégicos com o objetivo de modernizar a Força Terrestre e deu vida ao novo portfólio estratégico do Exército. Contribuiu com a segurança pública do país, cumprindo missões de garantia da lei e da ordem, obediente à sua destinação constitucional. Enfrentou situações críticas que exigiram o uso de competências periféricas à essência da força. Destacam-se a segurança integrada dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a ação estabilizadora nos estados do Espírito Santo e Rio Grande do Norte em 2017, a Operação Acolhida, que organizou a recepção de refugiados venezuelanos em Roraima, a greve dos caminhoneiros e a participação na intervenção federal do Estado do Rio de Janeiro em 2018. Foram ações atípicas, delicadas por envolver brasileiros, que exigiram disciplinada subordinação legal dos seus generais em ambiente conflitivo. O general Vilas Boas considerou o militar e a sua família os bens mais preciosos do Exército. Elegeu a proteção social um objetivo institucional permanente. Evidenciou o sistema do ensino militar como instrumento essencial no preparo profissional da Força Terrestre. Valorizou a carreira militar e a educação continuada dos recursos humanos com a finalidade de atrair e manter a juventude brasileira de qualidade no seio do Exército. O general Vilas Boas é reconhecido pelo carisma de líder equilibrado, mas o seu grande feito não pode ser medido com olhos rasos. A maior entrega deste comandante foi que ele conseguiu evitar. Foram tempos que colocaram à prova a postura do Exército como organismo de Estado, isento da política e obediente ao regramento democrático. Manteve a ética como parceira do cotidiano militar e induziu a disciplina consciente como modelo de comportamento. Fez do Exército solução, não parte do problema. No período intenso, o general Vilas Boas sustentou a posição monolítica do Exército alinhado com a Marinha e a Força Aérea, organismos irmãos que formam o Ministério da Defesa. A sorte também agraciou a vida do general Vilas Boas com a família que o abrigou e o amparou. A sorte o brindou com a corajosa esposa Cida, seu esteio nos projetos de pai e de soldado, com os filhos Tassiana, Adriana e Marcelo, que vieram ao mundo para dar cor aos seus sonhos, e com os netos Gustavo, Guilherme, Henrique e Isabela, que reforçam as alegrias e retemperam o avô para o novo ciclo de vida que se aproxima. O general Vilas Boas deixa inestimável lição de vida diante de sua peculiar condição de saúde. Transformou as dificuldades em oportunidades, como fazem os fortes. Parênteses, agora falo como um amigo, integrante recente do alto comando do Exército e como seu chefe de Estado-Maior. Nesses últimos tempos, vivi intensamente momentos difíceis a seu lado. Sou testemunha da direção harmônica que marcou sua relação com seus generais do alto comando do Exército. Generais que remaram e ombrearam ao seu lado com muita lealdade e companheirismo, onde os seus problemas eram os nossos problemas. Me lembro das nossas reuniões diárias pela manhã, onde seus assessores diretos o tratavam como um irmão mais velho. Foi um tempo que nós íamos felizes para o quartel, todos os dias, mesmo com o peso das decisões e assessoramento que nos cabia. Mas esse é um momento de renovação, tão própria da democracia, como eu já disse anteriormente. O meu amigo, o general Leal Pujol, assume a enorme responsabilidade de conduzir o Exército Brasileiro, uma instituição que é permanente e não pode oscilar com modismo ou desviar os olhos da razão de sua existência,
o nosso Brasil. Ao general Pujol e sua esposa Regina, desejo sucesso nesta fase que se inicia. Obrigado, general Vilas Boas. O senhor estará sempre nos nossos corações e nas nossas histórias. Selva, Brasil acima de tudo, muito obrigado. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere, resolve nomear o general de Exército Edson Leal Pujol para exercer o cargo de comandante do Exército. Currículo do general Leal Pujol. Nascido em 2 de janeiro de 1955 na cidade de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, é filho do coronel da Brigada Militar Péricles Correia Pujol e da professora estadual Maria Lina Leal Pujol. Foi promovido ao posto atual em 31 de março de 2015. Oriundo do Colégio Militar de Porto Alegre, incorporou as fileiras do Exército em 1º de março de 1971, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e concluiu o curso da Academia Militar das Agulhas Negras em 15 de dezembro de 1977, tendo sido declarado aspirante a oficial da Arma de Cavalaria. Além dos cursos de formação, aperfeiçoamento, comando e Estado-Maior, e de política, estratégia e alta administração do Exército, realizou também, dentre outros, os cursos básico paraquedista, de operações de inteligência, operações na selva, operações na caatinga, básico de montanha e operações aeromóveis. No exterior, realizou o curso avançado de blindados na Escola de Blindados do Exército Norte-Americano, em Fort Knox, Estados Unidos da América. Possui ainda cursos civis nas áreas da Administração Pública e Gestão, na Escola Nacional de Administração Pública e na Fundação Getúlio Vargas. Realizou também cursos de especialização em operações de paz do Sistema das Nações Unidas. Durante sua vida militar, serviu no 7º e no 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, no 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado e no antigo Gabinete Militar da Presidência da República. Foi instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras e na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Como oficial de Estado-Maior, serviu nos comandos militares da Amazônia e do Sul. Foi analista da área internacional, chefe de divisão e subchefe no Centro de Inteligência do Exército. Ainda no exterior, foi observador militar das Nações Unidas em El Salvador e adido de defesa naval e do Exército junto à Embaixada do Brasil no Suriname. Como coronel, comandou a Escola de Administração do Exército e Colégio Militar de Salvador, na Bahia. Como general de brigada, comandou a 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Santiago, Rio Grande do Sul, e a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, Rio de Janeiro. Como general de divisão, foi chefe do Centro de Inteligência do Exército, comandante das Forças de Paz da MINUSTA, no Haiti, e secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em Brasília, Distrito Federal. Como general de Exército, foi secretário de Economia e Finanças e chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia, em Brasília, Distrito Federal, e comandante militar do Sul, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Durante os seus 48 anos de serviço ativo, foi agraciado com 59 medalhas nacionais e 10 condecorações internacionais, além de outros títulos e prêmios. O general de Exército Edson Leal Pujol é casado com a senhora Regina e possui 3 filhos, Leonardo, Diego e Marcele. O ministro de Estado da Defesa, o comandante do Exército e o general Leal Pujol ocuparão o local para a transmissão do cargo. Os antigos comandantes do Exército ocuparão o local onde será conduzido o evento de transmissão do cargo.
Convidamos todos a tomar atitude de respeito. Entrego o comando do Exército Brasileiro, Exército de Caxias, que é o excelentíssimo senhor General de Exército Edson Leal Pujol. Assumo o comando do Exército Brasileiro, o Exército de Caxias. A bandeira nacional retirar-se-á. Os comandantes do Exército retornarão aos seus lugares. O general Vilas Boas e o comandante do Exército receberão os cumprimentos do ministro de Estado da Defesa. O ministro de Estado da Defesa retornará ao seu local. Convidamos o presidente da República, acompanhado das autoridades já nominadas pelo cerimonial militar, a cumprimentar o general Vilas Boas e o comandante do Exército. Você acompanha aí o general Vilas Boas sendo cumprimentado, foi cumprimentado agora há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro, pela primeira-dama também, Michele Bolsonaro, e agora cumprimenta o comandante do Exército. Agradece às autoridades e aos convidados que com suas presenças abrilhantaram esta solenidade e convida para o coquetel a ser servido neste local. Desejamos a todos um bom dia.
Nós acompanhamos, então, ao vivo, direto do Clube do Exército em Brasília, a cerimônia de troca de comando do Exército Brasileiro. O general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas passou o comando para o general de Exército Edson Leal Pujol. O presidente Jair Bolsonaro participou dessa solenidade. Durante a cerimônia, o general Eduardo Vilas Boas fez uma despedida emocionada. Falou sobre a carreira e sobre o trabalho do Exército. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, reconheceu o papel